boa tarde, boa noite, na santa paz do Senhor e Salvador Yahushua. Independente da hora que você esteja ouvindo, vai assistir a essa live, ou essa transmissão, ou essa mensagem, que você não somente assista a mensagem por assistir, ou fazer minha parte aqui. Esse é o meu propósito aqui na Terra, minha missão de vida, é anunciar as boas novas, vindas do divino, vindas de Yahweh, somente para aqueles que creem na palavra, para aqueles que acreditam nela, para aqueles que vivem a palavra, praticam e dão continuidade à palavra, levam a ela com amor, com ousadia, com domínio próprio, com dedicação e esforço. Porque a palavra ela não pode ser ministrada de forma qualquer. A palavra ela deve ser ministrada de uma forma que busque alimentar as almas necessitadas. Mas, infelizmente, nessa terceira dimensão, nessa existência física, os homens rejeitam a verdadeira palavra vinda do Espírito, porque a verdadeira palavra vinda do Espírito, ela tem um poder de dilacerar, de cortar, de revelar o mais profundo oculto de cada ser humano. A palavra verdadeira, quando ela é confrontada, quando ela mostra, ela revela não somente o profundo, as profundezas da alma, mas ela tem metas anuais para se manifestar. E o Pai, ele repousa a sua unção na vida daqueles que são dedicados à sua verdadeira obra, que tem amor pela pessoa de Yahushua e que põe o Salvador Yahushua em primeiro lugar na sua vida, sendo ela física ou espiritual. E eu quero hoje estar compartilhando uma mensagem muito importante. Eu acho lindo essa passagem bíblica sobre a mulher pecadora, aquela que ungiu o Messias, ungiu os pés de Yahushua e enxugou com seus cabelos. E a mensagem se encontra lá em Lucas, capítulo 7. Obrigado pela sua participação. Quem entrou, seja bem-vindo, seja abençoado. A mensagem que vou compartilhar hoje aqui, ela está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 37. Que fala sobre a mulher pecadora que ungiu os pés do Salvador.
texto das Escrituras fala assim: e rogo-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Yahushua, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pés te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Essa mensagem é uma mensagem muito maravilhosa. Eu vejo essa imagem, uma imagem pura, genuína e sincera. Não pela essa mulher ser uma pecadora, mas porque ela tinha fé ao mesmo tempo e amava o seu Salvador. Ela estava, eu vejo nesse texto, dessa forma, que ela alcançou, mesmo ela sendo uma pecadora, ela alcançou a bênção. Eu vejo nesse texto que, mesmo ela sendo uma pecadora, uma mulher cheia de pecado, eu vejo nessa história, nessa passagem, que ela talvez orou, lutou, estava passando por momentos difíceis, momentos dificultosos, de luta, no meu ponto de vista. E ela, naquele momento, alcançou, não naquele momento, ela alcançou, de tanta busca contínua na sua luta, ela conquistou a vitória. Assim vejo eu nessa passagem, que a mulher pecadora ali, ela conquistou sua vitória, ela conquistou aquilo que ela desejava conquistar. E aí então, quando ela conquistou aquilo que ela desejou conquistar em seu coração, ela se deparou com Yahushua, alguém, eu creio eu, que falou que Yahushua estava naquele local, né, onde ela sempre frequentava. Creio eu que a pessoa disse: olha,
Yahushua tá ali, vá até lá. Vá lá até ele. Veja lá que agradeça. E ela acabou indo com forma de gratidão pelo que ela havia conquistado, pelo aquilo que ela havia alcançado. E ali ela simplesmente viu Yahushua e adorou-o. Dedicou o que ela estava na mão para ele. Ungiu ele, adorando ele, em forma de gratidão. E muitas das vezes a gente está passando por momentos difíceis. E muitas vezes o ser humano ele não sabe agradecer. Não sabe ter o espírito de gratidão em si. E esse texto, no meu ponto de vista, é um texto bonito. E por sinal, um texto que nos ensina que a gente tem que carregar o espírito de gratidão dentro da gente. Nós temos que ter esse espírito dentro de nós. A gente tem que ter ousadia para agradecer o divino por todas as coisas aqui alcançadas até aqui, por todos os suportes conquistados, por todas as vitórias alcançadas. Só que infelizmente as pessoas não veem dessa forma. Não vê como eu vejo, como um desperto vê. Pelo contrário, as pessoas elas querem adorar, mas não querem agradecer. Querem alcançar, querem conquistar, mas não querem fazer como a mulher pecadora fez, indo até o seu Salvador e mostrando a ele a gratidão através das suas atitudes e ações. Para não ficar somente aqui nas minhas palavras, eu quero falar aqui, dar também um depoimento aqui, um resumo, porque quando eu estou aqui, muita coisa no secreto eu venho aprendendo com o Messias. Não importa se só tem uma pessoa na live assistindo, mas eu estou aqui fazendo a minha parte, falando aquilo que ele fala comigo em todo o tempo que eu me encontro no secreto junto a ele. Eu não quero aqui só falar, mas eu quero expressar ao mesmo tempo a gratidão por essa oportunidade de ele não ter permitido o inimigo tirar dos seus servos fiéis o acesso à internet. Sei que existem muitas atualizações que cada escolhido tem para ser atualizado e para atualizar outras vidas. Mas existem vidas que não creem na verdade. Existem vidas que não aceitam a verdade como ela é. Elas não buscam se informar, porque elas simplesmente, infelizmente, a triste realidade é que os seres humanos buscam a desinformação ao invés de buscar a informação verdadeira. E eu quero falar tudo isso aqui que está no meu coração nesse exato momento agora,
E quero pedir para você que você não fique chateado se eu falar alguma coisa que vier a te aborrecer. Porque o Senhor, Ele usa o vaso dele da forma que Ele quiser usar, da maneira que Ele quiser usar, do jeito que Ele quiser usar, com a palavra que Ele quiser que seja falada. Às vezes, Ele poderá me usar para compartilhar coisas que possam mexer no seu íntimo ou mexer com o seu ego. Mas não se aborreça, não se chateie, porque a palavra não é minha. A mensagem não pertence a mim, mas pertence ao Altíssimo, ao dono e Pai da palavra. Eu não venho aqui criar coisas da minha imaginação e compartilhar coisas criadas por mim mesmo. Mas eu venho aqui porque essa é a minha missão de vida. Esse é o meu chamado. É anunciar a boas novas. É falar a respeito da verdade do Pai. É dizer para que a alma se prepare, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque não é só se preparar fisicamente, no físico, mas é se preparar na mente, no espírito, juntando e buscando fortalecer cada dia, mantendo sempre firme e apegados ao Criador, e usando cada ideia oferecida por Ele. As mulheres que ungiram os pés de Yahushua, certamente, olha só, eu vou estar compartilhando esse resumo. Quero que você preste bem atenção na mensagem, para não ficar somente aqui nas minhas palavras. Certamente estamos adiante de um relato bastante conhecido no meu evangelho. O evangelista Lucas nos dirá a respeito de uma mulher que conseguiu com excelência ungir os pés do Senhor. Visto que dentro de um contexto bíblico, existem duas mulheres que conseguiram realizar tal ato de maneira tão marcante. A primeira relatada em Mateus, capítulo 26, versículos 6 e 13. Marcos, capítulo 14, versículo 3 e 9. E João, capítulo 12, versículo 1 e 8. Eu vou abrir aqui na Bíblia essa passagem que fala sobre essa história, porque não é somente só aqui no livro do evangelista Lucas, mas tem no livro do evangelista Mateus. Vou abrir aqui, porque as pessoas, elas infelizmente, a triste realidade, elas dizem que um verdadeiro, tipo, quando se anuncia a verdade do Evangelho, da graça, do Eterno, falam uma coisa que vem do céu, a pessoa incompreensível, ela vai dizer que está se anunciando heresia, que não é meu caso aqui. Essa história também, existe também uma história no livro de Mateus. Vamos abrir aqui para ler a própria Bíblia.
Mateus capítulo 26. Versículos 6 e 13. A unção de Yahushua na casa de Simão. E estando Yahushua em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Yahushua, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação. Cadê? Eita, me perdi. Vou já me achar. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Yahushua, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha só que coisa. Muitas das vezes a gente pratica esse ato de bondade para com quem é verdadeiramente merecido da nossa bondade. E muitas vezes pessoas diante de nós, parentes, desconhecidos e até mesmo conhecidos, pessoas próximas da gente, falam, agem de uma forma igualmente aos discípulos de Yahushua reagiu quando viu a mulher. Quando viu a mulher fazer esse ato, agir com essa atitude de bondade, de profunda gratidão, de pureza, de genuinidade, de honestidade. E muitas das vezes os nossos parentes conhecidos, próximos, pessoas próximas da gente, elas nos tratam de uma forma grosseiramente estúpida pelo ato, pela atitude que a gente toma, né? E é por isso que eu vejo nessa passagem algo de muito lindo. Porque a palavra do Eterno, ela não somente nos instrui nas instruções que precisamos, mas ela vai nos ensinar a sermos seres valorosos, seres humanos genuínos, seres humanos, mesmo apesar dos pecados, das nossas falhas contínuas no dia a dia, Ele vai estar ali nos instruindo. Ele não precisa, meus amados, como ensina a religião. O Senhor, Ele não precisa nos instruir através de homens, através de líderes, porque Ele é o único pastor. A palavra dele não fala sobre outro pastoreio.
Só ele que tem a inteligência sábia de pastorear a sua ovelha. No meu ponto de vista, eu não vejo um homem, além de Arruxo, a pastorear a sua igreja, as suas ovelhas, como ele. Hoje em dia as pessoas elas acham que elas precisam agir de uma forma bondosa, mas ao invés de elas agirem assim, elas querem em troca algo mais. E isso não é agradável aos olhos do Pai. De você ajudar e querer algo em troca daquilo que você fez, pela aquela ação bondosa que você praticou. É como eu falei no início da live. Eu vejo nessa passagem uma coisa uma mais linda que a outra, pois a palavra do Eterno é bonita. E ela é um bússola, ela nos ensina aquilo que nós não sabemos. Pois a palavra do Eterno, ela tem poder de mudar vidas. Mas infelizmente não é todo mundo que sabe e nem todo mundo que compreende as Escrituras. Porque as Escrituras, ela é compreendida através do Espírito. É o Espírito que ajuda a gente a compreender a sua própria mensagem. É o Espírito dele que faz com que a gente adquira sabedoria grandiosa. É o Espírito dele que faz a gente decifrar os enigmas e paradigmas da sua própria palavra. E eu vejo isso aqui muito bonito, essa atitude dessa mulher pecadora. Ah, mas ela era uma mulher pecadora, ela ungiu o Senhor. Eu vejo essa atitude da mulher pecadora uma atitude de gratidão, genuinidade. Eu vejo nessa passagem que ela podia ter alcançado alguma outra coisa, não sei, creio eu, não sei. Esse é o meu ponto de vista. Que ela deveria ter sido sofrida, passou por algum confronto na vida, sentimental, emocional, espiritual. Ou creio eu que a mulher pecadora estava passando por dificuldade, que ela estava lutando para conquistar o desejo do seu coração, aquilo que o seu coração desejava. E aí ela foi à busca e acabou conseguindo alcançar o que o seu coração estava desejando. E aí acabou que ela alcançou a sua vitória. Acabou que a mulher pecadora foi abençoada. E ela agiu dessa forma por ouvir de outra pessoa, ou no lugar onde ela estava, sei lá. Deve ter escutado no lugar onde ela estava, ou quando ela estava fazendo alguma coisa, a trabalho, não sei. Ninguém sabe do que a história fala. Para isso, para a gente saber, temos que ler os apócrifos. Pois o apócrifo está lá, a mensagem verdadeira. E aí ela deve ter alcançado uma bênção grandiosa, deve ter conquistado aquilo que o seu coração almejava. Ela ali ouviu de alguém, em algum lugar que ela estava, que Arruxo estava num lugar onde ela frequentava com assiduidade. E lá, com a forma de gratidão pelo aquilo que creio eu que ela conquistou, alcançou,
na luta constante da vida, no dia a dia, ela foi lá até Yahushua e agiu dessa forma. Ungiu os pés de Yahushua e enxugou os pés de Yahushua com seus próprios cabelos. Ali naquela hora ela adorou, ela idolatrou Yahushua. Muitas das vezes a gente alcança uma bênção e nem sequer não toma essa atitude linda que é a mulher pecadora. Porque o ser humano, ele só quer quando está precisando de alguma coisa para alcançar. O ser humano, ele só busca o Senhor quando ele está precisando. E quando ele alcança aquilo que ele tem buscado com continuidade, quando acaba o ser humano de alcançar, ele não toma a decisão, como a mulher pecadora, de ir até o encontro do Salvador para agradecer os benefícios alcançados, as conquistas adquiridas ao longo da jornada. Essa pessoa é uma pessoa interesseira, porque ela só quer saber do Senhor quando ela está precisando de um socorro. Quando recebe o socorro, quando essa pessoa é ouvida no seu socorro, aí ela passa a nem querer mais saber mais do Pai. Passa a não estar nem aí mais para o eterno. E o evangelista Lucas, ele nos diz a respeito dessa mulher que com excelência agiu dessa forma. Ela tomou a decisão de agir dessa maneira, com excelência e grandiosidade, de agradecimento e gratidão ao Pai, para ela ter alcançado as maravilhas, as bênçãos. E isso é um ensinamento para nós, para o ser humano que alcança, que busca, alcança, conquista. E essa passagem mostra que quando se alcança, busca e se conquista, é preciso agradecer, é preciso ter o espírito de gratidão. Porque sem esse espírito, de nada adianta. Porque o Pai vai ver e vai dizer: poxa, mas esse meu filho, essa minha filha só precisa de mim quando está aperreado, quando quer conquistar o desejo que o coração está desejando. Quero dizer para você que a unção de Yahushua não está com amadores, mas a unção do Salvador, ela está com os fiéis, com os santos, com os verdadeiros. A unção do Salvador, ela não é dada para amadores, para aqueles que, eu tenho uma unção amador. Veja no dicionário o que é amador. A unção do Senhor não está com estes. A unção do Pai, ela está com os fiéis, com os santos, com aqueles que praticam a verdade, que tem um espírito de gratidão, que carrega esse espírito na sua vida, que age
quando se conquista uma bênção, quando se conquista um desejo, quando se conquista um desejo na oração, a unção do Senhor está sobre os fiéis, sobre estes que tomam a atitude que a mulher pecadora tomou, de ir até a presença do Eterno, no secreto, e manifestar o espírito de gratidão, o adorar, agradecer pelas conquistas alcançadas. É fácil a gente pedir, é fácil se pedir para alcançar, para conquistar o desejo no coração. É fácil dizer que serve ao Eterno. Quando chega na hora do aperto, aí tudo muda. Aí fica mais difícil. Porque, na verdade, as pessoas elas não sabem lidar com a lição. Elas não querem lidar com a lição. Elas não têm sabedoria para enfrentar o peso. Tomando aqui um pouco da água solarizada, a energia do sol. Benefícios grandiosos tem a água energizada pela luz do sol. A natureza tem grandes benefícios para as nossas vidas. Eu sei que isso daqui não tem nada a ver com a mensagem, mas vamos conversar um pouco aqui o que der vontade. Essa parte do livro de Mateus, capítulo 26, versículos 6 e 13, fala sobre Maria de Betânia, quando ela ungiu os pés de Arrucho. A Bíblia nos diz, enquanto Arrucho estava jantando em Betânia, na casa de Simão, o leproso, com Marta servindo e Lázaro, aquele ao qual ressuscitou à mesa, vai até os pés do Messias uma mulher com o nome de Maria, ao qual ungiu os pés do Senhor com unguento puro e enxugou com os cabelos de sua própria cabeça, de tal forma que o cheiro do perfume sentia-se por toda a casa. Judas, o Iscariotes, até chegou a questionar, mas nada impediu aquela adoradora de sair dos pés do Cristo. Há quem até chegue a confundir os dois acontecimentos, o de Maria de Betânia com a mulher pecadora. Mas se porventura fizéssemos um paralelo entre as duas narrativas, veríamos a notar que, ainda que as diferenças sejam poucas, são cruciais para poder discernir e perceber que uma história não pode, de forma alguma, ser ligada com a outra. Isso é verdade. Uma história, por exemplo, a história de Maria de Betânia e com a história da mulher pecadora que ungiu os pés do Salvador e ungiu o Salvador para o seu sepultamento, a gente tem que ver que essa mensagem de Maria de Betânia, lá, essa de Mateus, não é igualmente a que a gente leu. Porque cada mensagem tem uma coisa diferente a nos passar, tem uma lição diferente a nos passar. Porque a palavra dele a palavra do Pai é uma palavra conforme, diferente uma da outra. Cada mensagem é diferente uma da outra. Cada escritura, cada passagem, cada versículo nos passa uma lição diferente.
Mas infelizmente as pessoas, quando elas vão ler as escrituras, elas não procuram discernir corretamente, de maneira correta, o que está escrito. Elas decifram de uma outra forma a palavra divina e aí sai declarando coisas que da sua própria imaginação, da sua própria mente, buscando a sua própria imaginação. E aí sai ensinando coisas que não tem conexão com a verdade. E por isso, e por causa disso, da falta de conexão verdadeira, da falta de discernimento verdadeiro, quando se vão passar a mensagem, quando se vão anunciar as escrituras, vão totalmente conectando as bases e a mensagem se torna uma mensagem com pouca utilidade, porque a verdade, a mensagem do Pai, ela precisa ser anunciada, comentada de uma forma lógica. Tipo, não somente ler e não buscar ajuda espiritual com a fonte, aonde a fonte dentro da gente, e pedir que essa fonte dentro de nós ensine-nos a compreender, a decifrar os versículos, a decifrar os enigmas, a interpretar as escrituras, a sua própria verdade. As pessoas, elas não querem entender isso aí, elas não querem compreender, ao mesmo tempo elas querem fazer do jeito delas. Infelizmente, a equipe de evangélicos é dessa forma. Pessoas que só querem elas querem anunciar uma coisa que não tem lógica, que não tem verdade, que não tem clareza, que não é plena, que não tem praticamente muita coisa, que querem fazer pelos seus próprios planos. Compare você mesmo. O jantar na casa do fariseu, casa de Simão, fariseu, cidade possivelmente Naim, convidados não descritos. Os convidados nessa passagem não foram eles descritos, né, muito menos na outra primeira que nós lemos. Se você comparar, você vai ver que o jantar foi lá em Betânia e não em Cafarnaum, e não em um outro lugar que os ensinadores aí da teologia aí ensina, né? O jantar de Yahushua com a família foi em Betânia. Essa de Maria de Betânia foi em Betânia, na cidade de qual que fala aqui? Dentro da casa de Simão, o leproso. O outro foi na cidade de... Não foi na cidade o outro. Até me perdi aqui. O outro foi à mesa. Convidado, Yahushua foi convidado para participar de um momento ali com seus discípulos à mesa, e lá veio a mulher, né, até o encontro do Salvador. E isso é uma lição bonita, eu acho linda essa passagem.
Vamos ver aqui o outro. Nessa passagem bíblica, nestas passagens bíblicas, nós encontramos algo que muito me chamou a atenção. Yahushua é convidado para um banquete na casa de um fariseu. Chegando à casa do fariseu, tudo está ocorrendo normalmente. Porém, em um determinado momento, uma mulher entra na casa e a Bíblia deixa bem claro que era uma mulher pecadora, ou seja, alguém que não foi convidada para o banquete e nem deveria estar ali, pois não era bem-vinda no ambiente. Mas essa mulher pecadora tinha dentro dela uma necessidade, a necessidade de chegar até Yahushua, e é isso que ela fez. Vê na casa do fariseu uma oportunidade de se aproximar de Yahushua. Ela chega à casa do fariseu com um vaso de alabastro, ou seja, ela chega com algo para oferecer a Yahushua. A mulher pecadora está disposta a oferecer o seu melhor para Yahushua. Tá vendo? A gente muitas vezes tem tem coisas de melhor para oferecer para o Senhor. E muitas vezes nós não oferecemos. Porque a gente dá ouvidos ao próximo, ao nosso redor, achando que aquilo que a gente tem, tanto seja o pouco, o muito ou o simples, não é agradável. Não tem ali aquela verdade ali. Quantas vezes você que está me ouvindo não foi até o encontro do Senhor, foi até o secreto e ofereceu pouco ou muito, ou simples, ou até mesmo algo humilde que você tinha, e uma pessoa conhecida ou até mesmo desconhecida sua falou dizendo assim: não, isso não pode, isso é pequeno, ele não vai aceitar. Eu quero dizer para você, meu querido, que você está ouvindo aí, que não importa o que você tenha, não importa o que você tem conquistado, se aquilo que você conquistou é grandioso e aquilo que você conquistou foi pequeno, que aquilo que você alcançou com tanta luta e suor, com tanto sacrifício, não permita que a pessoa próxima, sendo ela desconhecida ou conhecida sua, te diga que aquilo que você pequeno conquistou com luta, com o seu suor, que o Pai não vai aceitar, que Ele vai aceitar. Porque o Senhor, Ele não olha o lado do interesse. O Pai, Ele não está interessado no que você vai dar para Ele. Ele não está olhando com interesse se aquilo que você prometeu a Ele é grande, pequeno, ou é pouco, ou é muito. Isso para Ele não importa. O importante é o seu coração, é a sua dedicação, é o seu esforço. O que importa para o Pai é o quanto você se sacrificou para conquistar o que você tem, para entregar a Ele. Veja que nesse versículo, que os discípulos, quando Yahushua estava na mesa, os próprios discípulos que acompanhavam o Salvador de nossas vidas,
praticamente disse aquilo: poxa, mas por que derramar esse perfume? Para que fazer isso? Para que desperdício? Perceba aí que os discípulos que estavam com o Salvador falaram eles isso aí. Poxa, uma mulher dessa, pecadora, né? Que é pecadora. Uma mulher dessa, pecadora, pega um perfume caríssimo, unge os pés, derrama, desperdiça aquele perfume aos pés do Criador, do Senhor e Salvador. Um desperdício grande, uma coisa caríssima, comprada, sabe lá Deus onde ela comprou, não sei, ou ela fez, ninguém sabe, porque a Escritura não fala. E ao invés de fazer uma outra coisa para o Salvador, desperdiça o perfume de unção cara. E muitas vezes ao redor da gente tem gente que nos questiona assim, que fala dessa mesma forma, na qual, do mesmo jeito, da forma, exatamente do jeito como os discípulos falaram, questionaram ao Pai. Eu quero dizer que para Ele não importa se o que você tem para oferecer a Ele é pequeno, é muito, é grande, não interessa. O importante é que seja de todo o coração, com todo o amor, com todo o esforço, com toda a dedicação, assim como foi a mulher pecadora. A mulher pecadora foi ao encontro de Yahushua aí e mostrou toda a gratidão a ele, fazendo aquele ato, agindo daquela forma, dessa forma que a gente leu nas Escrituras, como a palavra dele fala. Ela fez com amor, ela fez com gosto, ela fez com vontade, ela fez com zelo, ela agradeceu ali, ela mostrou toda a gratidão, todo o agradecimento por ter alcançado alguma parte, sei lá o que ela alcançou, sei lá o que ela conquistou, sei lá qual era o desejo dela e acabou conquistando. Não permita que ninguém fale ao contrário de você. Porque o Senhor, ele não tem interesse, ele não olha o interesse de ninguém. Ele não precisa disso. As pessoas só querem falar hoje em dia, mas não querem agir da mesma forma. O convite com segundas intenções do fariseu Simão. Visto que em Lucas, capítulo 7, versículo 30, vamos lá para Lucas. Vamos lá abrir aqui. Capítulo 7, versículo 30. Bora ver. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Arro contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Viu? Convite com segundas intenções do fariseu Simão. Os fariseus haviam rejeitado os ensinamentos de Yahushua. Começaram a razoar entre si mesmos sobre esse suposto Messias. Consigo conjecturar que Simão, fariseu, não chamou Yahushua para um jantar porque queria saber o que ele tinha feito, ou um jantar, quem sabe, de gratidão, mas sim que as intenções dele era literalmente testar se este homem era realmente o Cristo enviado por Yahweh,
ao qual todos anunciavam sua fama pela cidade. Naquele tempo, quando se chamava alguém para um jantar em sua casa, não era simplesmente uma refeição para bater um papo, mas sim um jantar considerado de gala. Geralmente as mesas eram divãs, iguais às nossas, porém mais baixas, ao qual se assentavam em poltronas onde viriam a se inclinar nelas, de forma que ficassem quase deitados. Esses divãs eram postos em locais de destaque da casa, como varandas e pátios, aonde ficavam de fácil acesso e visão das pessoas que passavam por perto da casa, pois o jantar era aberto ao público. Naquela época, o jantar não era apenas um jantar. Naquela época, o jantar não era só apenas um jantar. O jantar naquela época não era só um jantar para se bater um papo, para conversar. Como hoje em dia, o jantar é uma festa, para estar lá só para tomar a hora, o tempo, fazer ali hora, curtir ali a festa que está sendo realizada, bater um papo com os amigos, com a amizade em uma mesa. Hoje em dia o jantar é assim, mas naquela época Yahushua ele foi convidado para estar em um jantar. Era uma festa, um convite foi feito a ele para ali estar. E ali ele estava, ele foi até a festa, ele aceitou, recebeu permissão do Pai para ir até esse encontro. E ali ele foi, aceitou estar ali, presente, sentado na mesa com seus discípulos, com seus seguidores, 12 homens que seguiram a eles, foram escolhidos pelo Pai para segui-los. E ali ele foi, compareceu à festa, ele foi ao encontro, ele foi até lá. Só que ele foi, né? Mas meu Pai do céu, não vou atender. Ele foi até ali naquela noite, participou daquela festa, fez ali o que tinha que ser feito, agiu da forma que agiu. A pessoa só liga na hora que eu estou ocupada. A pessoa só toma a decisão de ligar nessa hora. Eu não atendo, vai morrer ligando. Vai ligar, eu não vou atender, estou ocupada. Aí ele foi até essa festa ali, se assentou na mesa com os seus discípulos, entre outras pessoas, creio eu que entre amigos, sei lá, entre pessoas que ele ensinou, anunciou sua verdade. E ali ele fez conforme o que tinha que haver feito. E muitas vezes é assim no nosso dia a dia. Muitas das vezes no nosso dia a dia se age dessa forma. Muitas vezes o ser humano ele não sabe aproveitar a real verdade quando se recebe um convite. Ele acha que só por ele ser convidado e receber o convite, ele pode ali fazer o que bem quiser fazer. Ali ele recebeu o convite, ele pode fazer o que der na teia de fazer.
E ali ele não busca destacar o que sabe, mas busca destacar o que não se sabe. Yahushua, ele buscou destacar o que ele sabia quando ele foi convidado. Ele mesmo foi o destaque ali. Não tinha outro destaque, porque nele já se destacava ali. A verdade se destacava no Salvador. Já tinha um destaque nele ali, repousando sobre ele. Ele não precisava destacar mais nada, porque o destaque já estava sobre ele. Ele próprio se destacava ali. Yahushua não foi bem recepcionado ao chegar no jantar. Também ao convidado chegasse, eram realizados atos litúrgicos como sinônimo de uma boa hospitalidade. A primeira coisa que se fazia era mandar o seu servo lavar os pés do convidado. A região da Palestina naquela época era composta por muita areia e terra. Sendo assim, quando um viajante passava por estas regiões, seus pés facilmente ficavam sujos. Em seguida, o que convidou Simão deveria ir até o convidado, que é Yahushua. Yahushua era o convidado daquela festa. E o dava um ósculo santo, que era um beijo na testa, simbolizando boas-vindas. E para finalizar, deveriam ungir a cabeça do convidado com azeite, simbolizando respeito. Yahushua aceitou o convite, mas em nenhum momento a Bíblia nos diz que Simão foi hospitaleiro e praticou os atos descritos acima com ele, ou sequer o recepcionou de forma digna. Isto nos comprova que realmente aquele homem o havia chamado para o testar. Yahushua entra e assenta-se à mesa. Até o presente momento, tudo está ocorrendo de forma esperada, se não fossem os acontecimentos que veremos a seguir. Foi preciso ali vir o Yahushua, mas ninguém fez ali o que tinha que fazer verdadeiramente. Aí então, meus amados, veio então se adentrando ao local a mulher pecadora e agiu de forma genuína e pura, verdadeira e sincera para com o próprio Salvador, em forma de agradecimento, porque creio eu, no meu ponto de vista, que ela deve ter alcançado uma bênção, uma maravilha na vida dela, física, espiritual, material, sei lá. A Bíblia não menciona o que ela alcançou, o que ela conquistou, para ela poder agir dessa forma. Mas a Bíblia, ela serve de lição para as nossas vidas. Ela nos instrui, nos ensina, ela nos revela, nos mostra quanto a generosidade nos faz evoluir, nos faz crescer. Quando se existe generosidade na vida de um ser humano, o ser humano cresce, o ser humano evolui, o ser humano se desenvolve de uma forma genuína, agindo com genuinidade, vai se evoluindo. E eu vejo nessa passagem aqui, linda, perfeita e maravilhosa da mulher pecadora, que ela não tomou essa atitude porque uma pessoa próxima, alguém próximo dela pediu para ela agir. Não. Ela fez isso por livre e espontânea vontade. Muitas das vezes o homem não faz com livre e espontânea vontade. Ele faz somente quando alguém indica e diz e fala para ele fazer. E aí ele toma a decisão de fazer. Sendo que não precisa você ouvir o teu conhecido, o teu parente, o teu desconhecido, sei lá, quem seja da tua família, sei lá quem, te dá uma dica. Não precisa você ouvir a pessoa.
para você tomar a decisão. Você é livre. Somos livres, temos essa liberdade, essa livre e espontânea liberdade. A gente tem que fazer com livre e espontânea vontade. Tem gente que não faz com livre e espontânea vontade, não. A mulher pecadora, meu Deus do céu, meu pai divino. A mulher pecadora, meu Deus. Toda vez é isso. Legal, né? Chega, a gente até se perde na conversa. Ah, muito bom pra ser verdade, meu pai. Tadinho da cachorra. Ela tá com fome, eu tá com sede, sei lá. Já até esqueci o que eu ia falar. Ah, não tem problema não, eu vou voltar já a falar aqui. Lembrei. A mulher pecadora, ela agiu com livre e espontânea vontade dela. Ela teve aquela liberdade, aquela espontaneidade. Ela se prontificou a agir. Mesmo que lá os 12 discípulos, entre eles na mesa, sentados também, falou lá que aquilo era um desperdício, ela desperdiçar aquilo que ela estava fazendo, aquilo era um desperdício. Aquilo dali era um desperdício contínuo que ela estava fazendo. Aquela atitude da mulher pecadora é um desperdício ali. E muitas das vezes o nosso próximo de nós, o próximo da gente, não sei se está certo como eu estou falando, o próximo da gente, ele vai falar a mesma coisa. Igualmente, os 12 discípulos falou quando viu aquele desperdício. Mas eu quero lhe dizer que não precisa você dar ouvido. Seja livre, seja espontâneo. Seja você, mas não aceite, não ouça, não dê ouvidos, não questione. Mas haja como a mulher pecadora agiu, com livre e espontânea vontade, com gratidão, com espírito de graciosidade na sua vida. Tome a decisão igual a mulher pecadora tomou, fazendo com livre e espontânea vontade, agradecendo ao Eterno pelos benefícios alcançados e mesmo ao meio de tantas e milhares de dificuldades. Por exemplo, a gente tem que agradecer por tudo o que se acontece ao nosso redor. Sendo no trabalho, no problema no dia a dia, na dificuldade, na escassez, na falta de dinheiro, na falta de bens materiais e etc. Sejamos gratos por tudo até aqui alcançado. Tem gente assim diz, fala mais um pouco sobre bênçãos e maravilhas. Não. Para você ficar ciente, eu falo somente aquilo que o Espírito põe em meu coração. Eu só anuncio aquilo que o Espírito me direciona. Eu sei que a gente está passando no mundo problemas, caos, escasso,
dificuldade contínua, constante, dias difíceis. Os dias maus já chegou, mas mesmo assim a gente tem que agir como a mulher pecadora agiu, com livre e espontânea vontade, sempre agradecendo o Pai Céu pelos benefícios adquiridos e até aqui alcançados. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para cada um dos amados irmãos. Essa é a mensagem. E eu quero que essa mensagem seja guardada a você e você compartilhe. Tome essa atitude igualmente a mulher pecadora tomou. Você será beneficamente abençoado e edificado em cada área da parte da sua vida. Mesmo que você não seja recepcionado no lugar onde você vai, mas haja com sabedoria. Seja sábio, sábia. Haja como uma mulher pecadora. Eis que chega. Peraí, bora ver outra aqui. Eis que chega a mulher pecadora. A cidade de Naim e sua circunvizinhança era acostumado chamar de pecadora aquelas que eram prostitutas. O texto em nenhum momento dirá qual é o pecado cometido por aquela mulher, mas dentro de um contexto histórico, o mais possível era que ela fosse uma prostituta. Dentro desta base, era comum as prostitutas daquela época usarem um colar ao qual era perfumado, despertando assim um desejo de se cometer o pecado. Mas o que muitos esquecem ao mencionar esta narrativa é que aquela mulher já havia se convertido. Como isto? Momento heresia? De modo algum. Tanto a narrativa do Senhor a respeito do credor dos versículos 41 e 42, como no versículo 48, induzem a crer que aquela mulher, de alguma forma, já havia antes de chegar naquele jantar aceitado a Yahushua. Tanto que no versículo 48, quando Yahushua diz: os teus pecados são perdoados. No grego original, a melhor tradução seria: os teus pecados já foram perdoados, nos mostrando que não havia ocorrido a remissão naquele momento, mas sim em outra ocasião. Mas então, o que uma mulher que já havia sido remida e salva ia fazer naquela casa? Simples. Ela foi fazer aquilo que Yahweh procura em seus servos. Ela foi adorar o Todo-Poderoso. Está lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Como eu disse, ela foi adorar, ela foi louvar, ela foi agradecer pelos benefícios alcançados, pelas conquistas conquistadas. Ela foi naquele momento até o Senhor, Ele em vida, agiu da atitude de agradecimento, de louvor e de adoração. O vaso de alabastro. Lucas prossegue o seu relato dizendo que uma mulher pecadora levou um vaso de alabastro com unguento para o local do banquete. No original em hebraico, o nome desse vaso é Tisiti-Sené, um jarro de vidro, um material mais transparente do que os vasos tradicionais de cerâmica. E a vida daquela mulher era sem dúvida muito transparente. Todos sabiam da sua reputação. Ela não estava ali tentando esconder sua história.
Ao contrário, ela trouxe tudo para diante do mestre, em busca de mudança. A própria palavra usada para descrever que Yahushua se assentou à mesa é o verbo Yahseh, que também significa mudar algo. De fato, o mestre se assentou para realizar mudanças naquela noite. Em hebraico, o nome do óleo que havia no vaso de alabastro é Bossem, um bálsamo perfumado. Era costume do anfitrião, o dono da casa, gotejar uma vez esse óleo perfumado na cabeça do convidado principal. Tudo aquilo ao qual o fariseu tinha esquecido de fazer com Cristo, aquela mulher fez aos pés de Yahushua. Interessante é que ela não se importou se viriam a falar mal dela, ou se era bem-vinda dentro daquela casa e diante dos que ali estavam. Ela apenas foi quebrando a barreira do preconceito e foi direto para os pés de Yahushua. Não quis saber de se assentar à mesa ou ficar olhando de longe. Muitas das vezes tem até gente que age dessa forma, como eu li aqui no resumo que eu fiz. Tem gente que reage dessa maneira. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, não se importe com quem olha para você, com o que você levar, se é pouco ou se é ruim, o que você apresenta ao Pai, não interessa. A outra pessoa não tem nada a ver com o que tu faz diante do Pai em secreto. Não fique aí saindo falando da sua vida em secreto para A, B ou C. Para A, B, C, não. O fulano, Beltrano, Ciclano, ele não sabe o que você faz. O fulano, Ciclano, não precisa saber. Por que tu irás? Por que faz isso? Não precisa. Quem tem que saber do teu secreto, da tua vida sentimental, dos teus problemas, não é a pessoa com que você se declara de confiança. É o Pai. Não se importe, faça igual como a mulher pecadora fez. Ela não se importou de entrar naquela casa. Ela não se importou do questionamento lançado a ela por parte dos discípulos e de quem ali estava presente ali naquela casa. Ela tomou decisão e agiu. Ela agiu em agradecimento pelos benefícios que ela conquistou. Porque a palavra dele não fala quais foram os benefícios alcançados, conquistados por ela. 4 atitudes da pecadora que ungiu os pés de Yahushua. Consigo dividir essas atitudes por ela tomada como aprendizados. Veja bem, regava os seus pés com lágrimas. Olha o aprendizado aqui, das 4 atitudes que ela tomou. Ela regou os pés do Salvador com lágrimas. As lágrimas daquela mulher já não eram de tristeza, mas sim de alegria, pois estava aos pés de alguém que, por mais que era conhecido e considerado o convidado principal, não a rejeitou. As lágrimas dela naquele presente momento eram de gratidão, por achar alguém que a amava. Ela enxugou com os cabelos as lágrimas que ela derramou aos pés do Salvador. Soltar o cabelo para uma mulher judia em público ou até mesmo entre amigos era inaceitável.
pois soltar o cabelo era considerado um ato obsceno, semelhante a uma mulher mostrar os seios hoje em dia. Por isso, uma mulher só fazia isto junto ao seu esposo em um momento íntimo e dentro de 4 paredes. Mas aquela pecadora não teve escolha. Ela tinha ido até aquele local apenas para ungir os pés do Salvador, como vemos no versículo 37. Só que quando chegou lá, deixou a emoção tomar conta, e com o derramamento de lágrimas sobre os pés, agora tinha que secar de alguma forma, e a única que encontrou foi com os cabelos. Beijava os pés. Já vimos que o ósculo simbolizava boas-vindas. Por mais que aquela mulher já tinha aceitado Yahushua como o Messias, ela ainda estava fazendo isto, querendo dizer: Mestre, tu é e sempre será bem-vindo dentro de minha casa. Da casa dela é o coração. Ungia com unguento. Aquela mulher, simplesmente ao ungir os pés de Yahushua, estava oferecendo o melhor que ela tinha. O que antes era usado por ela como instrumento de sedução para um pecado, agora era usado como simbolismo da melhor coisa que ela podia oferecer para Yahushua. Resposta de Yahushua ao ocorrido. Yahushua, conhecendo o fariseu, lhe disse: Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Yahushua deixa bem claro para o fariseu que aquela mulher pecadora fez o que ele deveria ter feito ao convidar Yahushua para sua casa, como forma de gratidão, como forma de fé, que a partir daquele momento, encontro com Yahushua, sua história seria mudada. O que eu aprendo nesta palavra é que quando estamos dispostos a oferecer o nosso melhor para Yahushua, Ele vai retribuir o que entregamos a Ele. Haverá uma recompensa. Aquela mulher pecadora foi justificada por Yahushua, seus pecados foram perdoados e a mulher conhecida como pecadora sai daquela casa com uma vida completamente restaurada por Yahushua. É o que eu acabei de falar. Eu vejo isso como ensinamento, uma maneira de nos ensinar a sermos gratos a Yahu em todo o tempo. Yahu e Yahushua, Yahu é o Pai, Yahushua o Filho. Yahu é Deus, que a religião colocou o nome de Deus. Yahushua é o Filho, que a religião pôs o nome de Jesus. Porque eu realmente não me sinto muito bem falar Deus, o nome Deus e Jesus, não. Eu prefiro falar Yahu e Yahushua, pois são os verdadeiros nomes do Pai e do Filho. Não estou aqui para questionar nomes, tá? Como tem gente por aí que me segue falando assim: ah, você não é judia para estar falando hebraico, você não é da Judéia. Eu falo na verdade porque eu me sinto bem em dirigir o nome do meu Pai e do meu Salvador como Yahu e Yahushua, porque são nomes que eu me sinto bem e esses nomes são verdadeiros. Não me interessa se alguém vai falar: ah, mas como você sabe que esse nome é verdadeiro? Pela pronúncia eu me sinto bem, só de pronunciar. Não estou aqui para questionar como que você se refere ao seu Criador e ao seu Salvador. Não estou aqui para apertar ninguém, intensificar a vida de ninguém, o entendimento de ninguém,
a crer no que eu creio. Cada um faz o que quer da sua vida. Cada um toma a sua escolha e faz a sua própria escolha. Mas lá na frente vão prestar contas com o Pai das escolhas tomadas. A mulher pecadora que ungiu os pés de Arruxo a palavras finais. O que mais me chama a atenção nesta narrativa são os atos realizados por esta mulher, ao qual foram citados acima. O desfecho desta narrativa se dá com uma mulher saindo dali, realizada, pois conseguiu oferecer para Cristo uma adoração sincera de coração, um culto racional, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Que venhamos ser cada dia mais parecidos com esta mulher, não nos pecados cometidos por ela anteriormente, mas pelas atitudes realizadas por ela aos pés do Salvador. Pois foi este a qual, quando estava no madeiro do Calvário, ofereceu o melhor que tinha para cada um de nós, seu sangue. E que assim seja. E Arruxo, ele ofereceu o melhor que ele tinha, que é o sangue dele. O sangue do Filho é precioso. E essa atitude do Salvador não foi apenas uma atitude porque ele queria tomar essa atitude, não, porque estava escrito na profecia, porque já estava descrito no livro, que essa profecia seria ela cumprida para salvar, libertar, curar, restaurar, cuidar, zelar e limpar a vida da igreja, mudar, transformar, transmutar vidas. Que nós venhamos nesses dias difíceis, nesses dias maus, sermos iguais à mulher pecadora, em atitude, em ação e em pensamento. Vou ficando por aqui, que o Espírito do Pai Arro fale melhor ao teu coração através desta palavra. A luz que está em mim saúda a luz que está em cada um. Fiquem todos na paz. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço de todo o meu coração. Gratidão.